Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera do meu canal. Do meu canal, não, do nosso canal. Este canal é da turma 7 do curso de Medicina da Universidade Federal do Maranhão, Campus Pinheiro. Nesse canal, nós vamos abordar assuntos de neuroanatomia sob a coordenação da professora Lana Meirelles. E nesse primeiro vídeo do canal, eu, Antônio Júnior, falarei sobre as meninges. Quem nunca ouviu falar em meningite? As meninges, elas são acometidas por diversos processos patológicos, dentre os mais comuns os infecciosos, as meningites, e também tumores, os denominados meningiomas. Além disso, é importante por neurocirurgião o conhecimento acerca das camadas das meninges, uma vez que o acesso cirúrgico ao sistema nervoso central envolve todas essas camadas, o contato com todas as camadas das meninges. Então vamos começar? Nesta aula de hoje, nós vamos abordar o que são as meninges e cada uma de suas camadas, dura mater, aracnoide, pia mater. E depois vamos estabelecer correlações anatomos-clínicas, ou seja, anatomia com a prática clínica. O que são as meninges? As meninges são membranas conjuntivas que envolvem o sistema nervoso central e servem de proteção para esse sistema nervoso, para os órgãos nervosos. As meninges são compostas de três camadas: a dura mater, a aracnoide e a pia mater. No desenho esquemático, nós temos primeiro a camada da pele, depois a aponeurose, depois o periósteo, o, o osso, a camada óssea, e em seguida as meninges, composta pelas três camadas. No embrião, a aracnoide e a pia mater, elas formam um só folheto, chamado leptomeninge, ou membrana fina. E a dura mater forma uma meninge espessa, denominada pacmeninge. A dura mater é a meninge mais superficial. Ela é bem espessa e resistente, formada por tecido conjuntivo, rico em fibras colágenos, vasos sanguíneos e nervos. Então, a dura mater, ela é extremamente vascularizada, sendo que a principal artéria que vai irrigar é a artéria meningea média, que é ramo da artéria maxilar interna. E a dura mater também é ricamente inervada. E toda a sensibilidade intracraniana ela vai se localizar na dura mater e nos vasos sanguíneos, que acabam sendo os responsáveis pela maioria das famigeradas dores de cabeça. Com relação ao folheto externo da dura mater, ele adere intimamente aos ossos do crânio e vai se comportar como periósteo desses ossos. Só que ele não tem, ao contrário do periósteo das outras regiões do nosso organismo, não tem uma capacidade osteogênica. Isso vai implicar numa dificuldade da consolidação das fraturas de crânio, tornando impossível a regeneração de perdas ósseas da abóbada craniana. E em virtude dessa aderência da dura mater aos ossos cranianos, não há formação de um espaço epidural, como na medula. Na dura mater, há a formação de fregas, que nada mais são do que compartimentos em que o folheto interno se destaca do folheto externo. E esses compartimentos acabam dividindo a cavidade craniana. As principais pregas são a foice do cérebro, a tenda do cerebelo, a foice do cerebelo e o diafragma da célula. A foice do cérebro é um septo vertical mediano
em forma de foice, como o nome sugere, que ocupa a fissura longitudinal do cérebro e separa os dois hemisférios cerebrais. A tenda do cerebelo, ela funciona como um septo transversal entre os lobos occipitais e o cerebelo. Ela vai dividir a fossa posterior da fossa média do crânio em dois compartimentos: o compartimento superior ou supratentorial e o inferior, infratentorial. Essa divisão é importante do ponto de vista clínico porque as afecções, supratentoriais ela tem uma sintomatologia diferente das afecções infratentoriais. A borda superior livre da tenda do cerebelo é denominada incisura da tenda e ela ajusta-se ao mesencéfalo. E ela vai se tornar importante porque pode lesioná-lo. A foice do cerebelo é um pequeno septo vertical mediano, logo abaixo da tenda do cerebelo, entre os dois hemisférios cerebelares. O diafragma da cela é uma pequena lâmina horizontal que fecha superiormente a cela túrcica e acaba isolando e protegendo a hipófise. Só que esse isolamento acaba tornando extremamente complicada, difícil uma cirurgia. Nesta figura, nós temos aí número 1, a foice do cérebro, número 2 apontado, a tenda do cerebelo, e como falamos logo abaixo, a foice do cerebelo, número 3, a foice do cerebelo, e no 4, o diafragma da cela. Nessa figura, nós temos aí no UFC, na figura do lado esquerdo, no UFC, demonstrando a foice do cérebro e no TC a tenda do cerebelo. Na imagem do lado direito desse slide, nós temos aí superiormente a foice do cérebro, logo abaixo a tenda do cerebelo e abaixo a foice do cérebro. Sob uma nova perspectiva, novamente a foice do cérebro, a tenda do cerebelo e a foice do cerebelo. Nesta imagem também mostrando aí a dura mater, a foice do cerebelo e a foice do cérebro e a tenda do cerebelo. Nesta última imagem, eu coloquei para destacar o diafragma da cela, bem aí na região central da imagem, no pontinho, nessa região meio amarelada, como vocês podem ver. Além do estudo das pregas da dura mater, também é importante estudar as suas cavidades. As cavidades elas se formam com a separação dos dois folhetos, o interno e o externo da dura mater. Uma dessas cavidades é o cavo trigemial, ou cavo de Meckel, ou loja do gânglio trigemial, que é a cavidade que contém o gânglio trigemial. Além dessa cavidade, nós temos cavidades revestidas de endotélio e que contêm sangue, que são os denominados seios da dura mater. Os seios da dura mater, eles são os canais venosos, cujas paredes, apesar de finas, elas são bem rígidas, que não se colabam quando seccionadas. Os seios da dura mater, ele vai participar da drenagem venosa da cavidade intracraniana. As veias do encéfalo e do globo ocular vão drenar para os seios da dura mater. Esses seios se comunicam com as veias da superfície externa do crânio por meio das veias emissárias. Então, as veias do encéfalo e do globo ocular,
vão drenar para os seios da dura mater e destes para as veias jugulares internas. Os seios da dura mater, eles dispõem-se ao longo da inserção das pregas da dura mater e eles vão se dividir em seios da abóbada e seios da base do crânio. Nesse slide, nós temos uma visão geral dos seios da dura mater. Nos slides seguintes, à medida que formos abordando os seios especificamente, vamos mostrar nas imagens, né, mais detalhado, mais aproximado cada um dos seios. Então, iniciemos com os seios da abóbada. São 6 seios. O primeiro deles é o seio sagital superior. Esse seio, ele é ímpar e mediano, e ele vai percorrer toda a margem de inserção da foice do cérebro até a confluência dos seios, que é formada pela confluência dos seios sagital superior, reto e occipital, como ficará mais claro na próxima figura. No seio sagital superior, é bastante comum a formação de lacunas sanguíneas, que são expansões laterais irregulares do seio. O seio reto, ele se localiza ao longo da linha de união entre a foice do cérebro e a tenda do cerebelo, até a confluência dos seios. Como já falamos, é a confluência entre os seios sagital superior, reto e occipital. Essa confluência se localiza na protuberância occipital interna. Além do seio sagital superior e do reto, temos o seio sagital inferior, que vai se localizar desde a margem livre da foice do cérebro, terminando no seio reto. Os seios transversos, eles são pares, ou seja, há um de cada lado dos hemisférios cerebrais. Ele vai se localizar ao longo da inserção da tenda do cerebelo no osso occipital, ou seja, da confluência dos seios, como já falamos, confluência do seio sagital superior, reto e occipital, até a parte petrosa do osso temporal. Aqui na imagem, nós temos superiormente o seio sagital superior e logo abaixo dele o seio sagital inferior. Mostra também claramente a confluência dos seios e saindo dele, né, superiormente, o seio sagital superior, né, mediamente o seio reto e abaixo o seio transverso. Entre os seios da abóbada também ainda temos os seios sigmoide e occipital. O seio sigmoide, ele tem forma de S e é uma continuação do seio transverso até o forame jugular, onde vai se continuar diretamente com a veia jugular interna. Esse seio, ele drena quase todo o sangue da cavidade craniana. Por fim, temos o seio occipital, que é muito pequeno e irregular, e ele vai se dispor ao longo da margem de inserção da foice do cerebelo. Mais uma imagem mostrando todos os seios da abóbada. O seio superior e abaixo dele o seio inferior. Também temos o seio reto, o seio transverso, o seio sigmoide descendo ali em forma de S e como falamos, né? Também os seios occipital bem pequeno. Agora vamos tratar dos seios da base. O mais importante deles é o seio cavernoso. Ele é grande e irregular.
e vai se situar de cada lado do corpo do esfenoide e da célula túrcica. Ele recebe sangue das veias oftálmica superior e central da retina e de algumas veias do cérebro, e vai drenar esse sangue por meio dos seios petrosos inferior e superior. O seio cavernoso ele é atravessado pela artéria carótida interna e também pelos nervos abducente, troclear, oculomotor e o ramo oftálmico do trigêmeo. O que vai separar esses elementos do sangue presente no seio cavernoso é um endotélio. Em virtude dessa composição, um aneurisma da carótida interna pode comprimir o nervo abducente. Também nós podemos ter uma situação de curto-circuito arteriovenoso ou fístula carótida cavernosa, que nada mais é do que a perfuração da carótida interna com consequente dilatação e aumento da pressão no seio cavernoso. Esse curto-circuito, ele é assim denominado porque há uma inversão na circulação das veias que vão desembocar no seio cavernoso, como por exemplo as veias oftálmicas. E isso vai fazer com que o sangue retorne para o globo ocular, originando uma grande protusão. E esse globo ocular ele vai pulsar simultaneamente com a carótida, numa condição característica que denominamos de exoftálmico pulsátil. Também, em virtude das comunicações do seio cavernoso com as veias oftálmica e a veia angular, as infecções superficiais da face podem se propagar por esse seio. Outro seio da base é o seio intercavernoso, ou seios intercavernosos, que vão unir os dois seios cavernosos envolvendo a hipófise. Na imagem, nós temos bem aí na região central os seios cavernosos demonstrados. E também fazemos uma revisão dos seios da abóbora, como o seio sagital superior, o inferior, o reto, né? E também mostramos a relação do seio cavernoso com a veia oftálmica superior e inferior. Nessa imagem seguinte, temos novamente sobre uma outra perspectiva os seios cavernosos. E aqui também uma relação, né, dos seios cavernosos com o globo ocular. Os outros 4 seios da base do crânio são os seios petrosos, que podem ser superior e inferior, o esfeno parietal e o plexo basilar. O seio petroso superior, ele vai dispor-se de cada lado ao longo da inserção da tenda do cerebelo na porção petrosa do osso temporal e vai terminar na continuação do seio sigmoide com a veia jugular interna. O seio petroso superior, ele drena o sangue do seio cavernoso para o seio sigmoide. Por sua vez, o seio petroso inferior, ele situa-se ao longo do sulco petroso inferior, entre o seio cavernoso e o forame jugular, e ele vai terminar na veia jugular interna. O seio esfenoparietal ele vai percorrer a face interior da pequena asa do osso esfenoide e vai desembocar no seio cavernoso. Por fim, o plexo basilar. Ele é um seio ímpar e vai ocupar a porção basilar do osso occipital. Ele comunica-se com os seios petroso inferior e com o seio cavernoso, e ele vai
ligar-se aos plexos do forame occipital e venoso vertebral interno. Nessa imagem, nós temos demonstrados aí, na região central, o plexo basilar, né? Os seios intercavernosos anterior e posterior. Também temos os seios cavernosos, temos o seio petroso superior e o seio petroso inferior, e também o seio esfenoparietal, aí no lado superior, na região superior direita da imagem. Terminamos assim as considerações acerca da camada da dura mater das meninges. Agora vamos passar para a camada aracnoide. A aracnoide, ela é uma meninge, né, a camada da meninge, muito delicada e está justaposta à dura. A aracnoide, ela vai se separar da dura mater por um espaço virtual, chamado de espaço subdural, que ele vai conter uma pequena quantidade de líquido, e este líquido vai lubrificar as superfícies de contato entre a aracnoide e a dura mater. A aracnoide vai se separar da camada que lhe é inferior, ou seja, da pia mater, pelo espaço subaracnoide. E esse espaço ele é preenchido pelo líquor ou líquido cérebro espinhal. Também fazem parte da aracnoide as denominadas trabéculas aracnoides, que são delicadas trabéculas que atravessam o espaço subaracnoide para se ligar à pia mater. Nestas duas imagens nós temos à disposição aí das 3 camadas das meninges. No caso da imagem do lado esquerdo, a dura mater, e bem justaposta a ela, nós temos a aracnoide, aí o espaço subaracnoide. E do lado direito da nossa imagem, do nosso slide, nós temos a dura mater, né, superior, justaposta a ela a aracnoide e separada, né, um pouco mais inferior à pia mater e separada entre eles o espaço subaracnoide. No que concerne à aracnoide, é importante se estudar as cisternas subaracnoides e as granulações aracnoides. Vamos começar com as cisternas. As cisternas subaracnoides são dilatações do espaço subaracnoide formadas nas áreas onde a distância entre a aracnoide e a pia mater se torna grande. Normalmente essa distância se torna grande nas áreas onde parte do encéfalo se afasta da parede craniana. Essas dilatações, elas se formam porque a a aracnoide e a dura mater estão, né, justapostas. E elas vão acompanhar o encéfalo apenas grosseiramente, não firmemente, ao contrário da pia mater, que ela vai se aderir intimamente à superfície do encéfalo, acompanhando em todos, né, em todos os seus giros, depressões, sulcos, por toda a parte. Então, por a dura mater e a aracnoide não acompanhar o encéfalo da mesma forma que a pia mater, o tamanho do espaço subaracnoide, que é aquele espaço entre a aracnoide e a pia mater, vai ser variável. Então, onde ele se torna maior é onde nós temos as denominadas cisternas subaracnoides. Deu para entender? Vamos começar então falando das cisternas, né? Também são 6 as principais cisternas. A primeira delas, e mais importante, daí até o seu nome, né,
fazer jus é a cisterna magna, também denominada de cisterna cerebelo-medular. Como já falamos, ela é mais importante e ela é a maior. As cisternas, de uma maneira geral, todas elas contêm uma grande quantidade de líquor. E a cisterna magna, por ser a maior, ela acaba sendo a de escolha para a punção de líquido. Então, são realizadas punções suboccipitais em que a agulha é introduzida entre o osso occipital e a primeira vértebra cervical para obtenção desse líquor. A cisterna magna, ela situa-se entre a face inferior do cerebelo, o teto do quarto ventrículo e a face dorsal do bulbo, e ela vai continuar com o espaço subaracnoide da medula. A cisterna superior, também denominada cisterna da veia cerebral magna, ela situa-se entre o cerebelo e o esplênio do corpo caloso. Ou seja, a cisterna superior ela vai se situar dorsalmente ao teto do mesencéfalo e ela corresponde, em parte, à cisterna ambiens. A próxima cisterna é a cisterna pontina, que ela é, né, como o próprio nome sugere, ventral à ponte. Temos também a cisterna quiasmática, que está diante do quiasma óptico, a cisterna interpeduncular, que situa-se na fossa interpeduncular, e a cisterna da fossa lateral do cérebro, que corresponde à depressão formada pelo sulco lateral de cada hemisfério cerebral. Nessa imagem, nós temos aí a demonstração, a ilustração de algumas cisternas. Temos ali abaixo a cisterna pontina, a cisterna interpeduncular, a cisterna magna e também a cisterna quiasmática. Novamente aí já apontando numa forma mais visual a cisterna superior, a cisterna quiasmática, a cisterna interpeduncular, a cisterna pontina e a cisterna cerebelo-medular, ou como já vimos, cisterna magna, que é a maior e mais importante de todas elas. Como falamos, além das cisternas, com relação à camada aracnoide das meninges, é importante se estudar as granulações aracnoides, que nada mais são do que pontos em que a aracnoide penetra no interior dos seios da dura mater. Essas granulações elas são mais abundantes no seio sagital superior da dura mater. As granulações aracnoides, elas são estruturas adaptadas à absorção do líquor. Esse líquor, está presente no espaço subaracnoide, ele vai se separar do sangue presente nos seios da dura mater apenas pela camada de endotélio e também pela camada fina da aracnoide. E esse líquor ele vai passar pelas paredes das granulações aracnoides por meio de grandes vacúolos e vai cair no sangue dos seios. Nos adultos e nos idosos, nós temos granulações aracnoides que vão formar os corpos de Pacchioni. Essas granulações, elas se tornam bastante grandes, elas se calcificam e podem deixar impressões na abóbada craniana. Nesta imagem, nós temos aqui as granulações aracnoides demonstradas aí na parte superior. Como falamos, elas são mais comuns nos seios sagital superior, né? Então, lembrando ali dos primeiros slides em que falamos do seio sagital superior, que está aí na parte superior da ilustração,
nós temos esses pequenos divertículos aí apontados, né, pela seta meio azulada, que são as granulações aracnoides. Já vimos então a dura mater, a aracnoide, e agora vamos passar para a camada mais interna, que é a pia mater, que vai conferir resistência aos órgãos nervosos, por estar mais intimamente aderidos a ele, né? Então, como falamos, ela adere-se intimamente à superfície, tanto do encéfalo como da medula. A porção mais profunda da pia mater é denominada de membrana pioglial. Essa membrana, ela recebe prolongamento dos astrócitos do tecido nervoso. Assim como na aracnoide, era importante se falar das cisternas e das granulações, na pia mater se torna importante falar dos espaços perivasculares, que são penetrações dos vasos sanguíneos no tecido nervoso a partir do espaço subaracnoide. Uma vez que a pia mater ela acompanha esses vasos que penetram no tecido nervoso, ela vai formar a parede externa dos espaços perivasculares. O líquor contido nesses prolongamentos do espaço subaracnoide, ele vai exercer um efeito protetor dos efeitos da pulsação e dos picos de pressão sobre o tecido nervoso. E como é que vai se dar esse efeito protetor? Então, o líquor ele vai formar um manguito protetor em torno dos vasos sanguíneos. E esse manguito ele vai ser importante para amortecer o efeito da pulsação das artérias ou os picos de pressão sobre o tecido nervoso ali da região circunvizinha. E também o fato das artérias estar submersa nesse líquor do espaço subaracnoide também vai reduzir os efeitos da pulsação. Os espaços perivasculares, eles envolvem os vasos mais calibrosos até uma pequena distância e eles terminam por uma fusão da pia mater com a camada adventícia do vaso. Nessa imagem, nós temos aí destacado por um retângulo vermelho o espaço perivascular. Esses espaços, como o próprio nome sugere, acompanham aí os vasos. Então já vimos as meninges em suas camadas dura mater, aracnoide e pia mater. Agora vamos tentar correlacionar um pouco a anatomia vista acerca das meninges e a parte clínica. A primeira condição clínica analisada será a hipertensão craniana. A hipertensão craniana começamos a estudar de um ponto de vista neurológico, partindo do pressuposto, do fato de que a dura mater ela não permite a expansão do conteúdo da cavidade crânio-vertebral, por ser uma camada mais rígida, mais espessa. Ela é completamente fechada e isso, né, vai impedir essa expansão. Dessa forma, o aumento do volume de qualquer componente da cavidade craniana vai refletir no aumento de sua pressão, pois não é possível haver a expansão do seu conteúdo. As principais causas da hipertensão craniana são tumores e hematomas, que vão comprimir não só as estruturas, né, circunvizinhas ali, mas também todas as estruturas da cavidade crânio-cerebral. Também temos a estase sanguínea entre as causas da hipertensão craniana. A estase sanguínea, ela ocorre quando se comprime no pescoço
as veias jugulares internas que drenam o sangue do encéfalo, e isso resulta em aumento da quantidade de sangue nos vasos cerebrais, que por conseguinte aumenta a pressão intracraniana. Esse aumento na pressão intracraniana decorrente de uma estase sanguínea também vai refletir no aumento da pressão licórica. E esse aumento da pressão licórica, ele pode ser detectado fazendo-se uma punção do líquor na região lombar. Dentre os sintomas de hipertensão craniana decorrentes de tumores e hematomas, os mais comuns são cefaleia, também podendo ocorrer vômito e formação de hérnias do tecido nervoso. O que mais acontece mesmo, se sobressai, é a cefaleia. Em casos de suspeita de hipertensão craniana, é importante que se realize o exame de fundo de olho, porque o nervo óptico ele pode estar comprometido. O nervo óptico ele é envolvido por um prolongamento do espaço subaracnoide. Então, a hipertensão craniana pode levar a uma compressão desse nervo. Uma vez que ele é comprimido, há uma obliteração da veia central da retina, o que vai ocasionar o seu engurgitamento com consequente edema da papila óptica, que é característico do papiledema. Outra condição anatomy clínica a ser considerada são as hérnias intracranianas, que são caracterizadas por uma protusão do tecido nervoso para o compartimento vizinho. As principais causas das hérnias intracranianas são todo e qualquer processo expansivo, como os tumores e hematomas, que também são causas de aumento da pressão craniana. As hérnias elas cursam com uma sintomatologia grave e temos, algumas hérnias mais comuns. Entre elas, a hérnia do giro do cíngulo, que é entre a borda da foice do cérebro e o corpo caloso, e as hérnias do uncus e as hérnias das tonsilas. As hérnias do uncus e das tonsilas são mais comuns. Primeiramente, as hérnias dos uncus, elas são caracterizadas pelo aumento da pressão no compartimento supratentorial com protusão da incisura da tenda do cerebelo, comprimindo o encéfalo. Inicialmente, há a compressão do nervo oculomotor ali na base do pedúnculo cerebral. Pode ocorrer também dilatação da pupila, desvio lateral do olhar e paralisia contralateral, que são característicos para detecção dessa hérnia, numa sintomatologia clínica. A sintomatologia mais característica é a rápida perda de consciência, que pode culminar e desenvolver até um coma profundo. Aí nós temos no número 1 da imagem cintuada à direita a hérnia do cíngulo, que falamos anteriormente, no slide anterior, e a hérnia do uncus, que é o número 2, ali apontado pela seta. A outra hérnia de interesse é a hérnia das tonsilas, caracterizadas pelo processo expansivo na fossa posterior, empurrando as tonsilas do cerebelo através do forame magnum. Aí nós podemos ver na imagem à direita as hérnias da tonsila na porção inferior da imagem, na última seta. Nas hérnias das tonsilas pode haver a compressão do bulbo, e uma vez que o bulbo ele é responsável pelos centros respiratórios e vasomotor, pode levar a óbito esse tipo de hérnia. A hérnia da tonsila, ela pode decorrer de uma punção lombar, uma punção licórica, em pacientes com hipertensão craniana. Por isso,
É importante se realizar um exame de fundo de olho prévio à punção lombar, porque uma vez que haja essa punção, há uma súbita diminuição da pressão glicórica no espaço subaracnoide, o que vai ocasionar a penetração das tonsilas por meio do forame magno, que é a caracterização da formação desse tipo de hérnia. Por fim, temos os hematomas. E os mais comuns na cavidade intracraniana são os hematomas extradurais e os subdurais. O extradural é caracterizado pelo acúmulo de sangue entre a dura mater e os ossos do crânio, separando-os e empurrando o tecido nervoso para o lado oposto. Ele vai decorrer, sobretudo, de lesões das artérias meníngeas. O hematoma extradural ou epidural é essa região demonstrada na figura como essa bolsa de sangue vermelho, né? Está na parte esquerda da figura. O hematoma subdural caracteriza-se pelo acúmulo de sangue entre a dura mater e a aracnoide e vai decorrer da ruptura de uma veia cerebral. Está aí na imagem, né, na figura, no lado direito, em azul. Então, nós temos que o hematoma extradural ele vai decorrer de lesões da artéria e por isso vermelho, como mostra a figura, e o subdural de uma veia cerebral, como mostra aí em azul a imagem. Então, espero que vocês tenham gostado desta primeira aula do canal. Ainda há muito o que melhorar, tentar apontar as estruturas, fazer mais dinâmico, mas para a primeira aula, né, que vem o 10 e não esqueçam de dar o joinha aí no final para contribuir com essa nota. Valeu, obrigado, até a próxima. É isto.